Ok, bem, como eu falei, então, bom dia a todos novamente. Nós estamos dando início a essa terceira semana, né, de aula, nossa terceira aula síncrona. E o tema de hoje, a gente vai tratar hoje sobre o método gráfico. Esse método gráfico, a gente vai falar junto com o método gráfico, nós vamos falar também em seguida sobre o método simplex, na segunda parte da disciplina hoje, ok? Então, vamos caminhar junto. Vocês estão autorizados a abrir o microfone a qualquer momento que tiver dúvida, ou comentar aqui no chat também. Eu salvo o melhor juízo, eu estou conseguindo ver o chat aqui, ok? Também. Mas caso contrário, caso eu não veja, pode se manifestar aí pelo microfone, tá bom? Via voz. Então, eu gostaria da participação de vocês, vou tentar dar essa aula de modo que vocês participem, a gente interaja um pouco. Eu quero ouvir aí a opinião de vocês, e ver a participação também. Então, muito bem. O que nós vimos até agora, vocês viram até agora, foi como modelar um problema de programação linear. Uma vez que a gente tem o enunciado do problema, a gente constrói um conjunto de equações matemáticas, define as variáveis de decisão, define a função objetivo, constrói as restrições e assim o problema está definido. Mas uma questão importante é que a pesquisa operacional ela não só se propõe a formular um modelo matemático, mas ela também visa resolver esse problema. Então, como que nós resolvemos esse problema? Essa é uma das questões importantes na pesquisa operacional. Né? Nem todos os problemas de escala industrial, inclusive, são possíveis de serem resolvidos com a infraestrutura computacional que a gente tem hoje, né? Mas grande parte deles tem soluções não ótimas, mas soluções aproximadas para a resolução dos problemas. Então, os métodos são super importantes, né? Um desses métodos, e é lógico que esse método que eu vou mostrar agora, que é o método gráfico, ele funciona para problemas com somente duas variáveis, mas ainda assim ele tem uma relevância interessante do ponto de vista prático e teórico, porque no método gráfico a gente vai conseguir resolver problemas pequenos, mas problemas que apresentam soluções significativas ou que apresentam questões importantes para a gente estudar, e questões importantes que vão acontecer também nos problemas com mais variáveis, né? Problemas de ordens maiores. Então, vamos dar uma olhada com calma no método gráfico, quais são os passos do método gráfico para a gente resolver um problema com duas variáveis, ok? Então, na aula de hoje, o meu interesse é representar graficamente a região viável de problemas com duas variáveis de decisão. Então, essa é uma questão interessante que a gente vai apresentar hoje, como representar graficamente aquelas restrições que a gente tem modelado até agora, né? Aquelas restrições de menor ou igual, maior ou igual, como que a gente coloca isso graficamente, como que a gente identifica, uma vez desenhada essa região viável, que a gente chama, ela é uma região que contém diversas soluções possíveis, diversas soluções viáveis para o problema. Como é, então, que, uma vez identificadas essas restrições, como é que a gente, então, acha qual é a melhor solução de todas dentro desse conjunto? Que esse é o outro ponto. Então, a gente vai identificar direções de otimização da função objetivo dentro da região viável, né? Então, se o problema é de maximizar, a gente vai caminhar na direção de encontrar uma solução que maximiza a função objetivo. Então, a gente vai caminhar na direção de maximização. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o método gráfico, identificar a região viável, identificar direções de otimização da função objetivo dentro da região viável
e obter a solução ótima e o valor ótimo, e os diferentes tipos de solução para esse tipo de problema, né? Bem, algumas soluções, a solução ótima, perdão, é a melhor solução de todas, né? Ou seja, a gente está resolvendo um problema, a gente tem representa graficamente a região viável, e essa região viável existe ali um conjunto de soluções possíveis, um conjunto de soluções factíveis, viáveis. Dentre essas soluções, existe uma que tem o maior valor de função objetivo. E é essa solução que a gente chama de solução ótima. Associada a essa solução ótima, existe, ao substituir essa solução ótima no valor da função objetivo, ao substituir os valores da solução ótima na função objetivo, a gente tem o que a gente chama de valor ótimo. Então, associado a uma solução ótima, eu tenho um valor ótimo, que é o menor valor ou o maior valor da função objetivo, ok? Mas algumas vezes pode acontecer do problema ter mais de uma solução ótima e mais de um valor ótimo, então, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco também mais para frente, ao longo da aula de hoje. Bem, feita essa introdução, vamos então direto para o método gráfico aqui. Primeiro eu quero mostrar quais são os 3 passos que nós temos aí para o método gráfico, e depois, então, mostrar como que a gente vai, de fato, implementar esses 3 passos na resolução de um problema prático. Então, a primeira coisa que vocês viram é que o modelo de programação linear, né, ele apresenta um formato desse tipo. Nós chegamos a conversar sobre isso na primeira aula. Eu quero maximizar uma função sujeita a um certo conjunto de restrições, eventualmente menor ou igual, maior ou igual, enfim. Então, o primeiro passo é todas as inequações que se apresentarem no problema, elas deverão ser transformadas em equação. Então, a gente vai transformar as inequações em equações. Como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir da inserção de uma variável que a gente chama de variável de folga. Okay? Passo 2, nós vamos determinar a região delimitada pelas restrições. Então, eu vou representar eu transformo essas restrições, essas inequações em equações. Depois eu represento essas equações no plano e obtenho a interseção entre elas. A interseção entre elas é o que eu estou chamando de região delimitada por essas restrições. Em seguida, eu determino a solução ótima. Ok? Dúvidas até aí, gente? Perguntas? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Vamos resolver esse problema aqui. Imagina, então, que nós já modelamos, né? E o problema foi modelado de alguma forma, a partir de um enunciado, e o meu interesse aqui, agora, é resolver esse problema. Então, eu quero resolver esse problema é encontrar os valores de x1 e de x2 que satisfazem a essa restrição, valores de x1 e x2 que satisfazem simultaneamente essas duas restrições e que me deem o maior valor de função objetivo. Né? Então, nesse caso aqui, a minha função objetiva é 12x1 mais 8x2, lembrando que essa função objetiva é a minha função de desempenho. Cada vez que eu tenho uma solução, eu verifico a viabilidade dela e também verifico qual o valor do desempenho dessa solução. Nesse caso aqui, como eu estou interessado em maximizar, quanto maior o desempenho, quanto maior o valor dessa função objetivo, melhor. Ok? Então, o interesse agora é, de fato, resolver esse problema.